Olá a todos os amigos do Porque Sim, cá estamos novamente com mais um episódio e uma conversa que prometem. Antes de mais e de passarmos ao convidado que aqui hoje temos, eu gostava de vos pedir o mesmo de sempre. Sinalizem-nos, reconheçam-nos, recomendem-nos, gostem de nós, sob a forma digital. O sininho, a partilha, o like em todas as redes sociais. Mostrem à vossa mãe, à vossa prima, ao vosso cão, só porque sim. Hoje temos um convidado há muito esperado na nossa praça, na nossa casa. Veio nesta segunda temporada Pedro Roque. Bem-vindo, mano. Obrigado. A malta à espera que fosse alguém especial. E E afinal falta só, trocaram só a cadeira. Hoje temos aqui o meu mano Pedro Roque. Normalmente está aqui, ou está aqui, dependendo do nosso mood. Hoje está ali. Mano, tínhamos que fazer isto. Tínhamos. Fizemos... Amor com amor se paga, não é? Amor com amor se paga. Fizemos há pouco tempo, tu neste lado e eu aí, então tínhamos que Muito bem. repetir. Eu vou já entrar com uma pergunta que é: estás com o Pedro Roque aí ao lado? Tu aí ao lado? Com o Pedro Roque do ano passado, por exemplo. Tens alguma coisa para lhe dizer? Não tenhas medo. Ok. Vai continuar a ser difícil, porque nunca foi fácil. E isso também é o que te define. Portanto, continua a sonhar, puxa o Fábio para fazer mais uma temporada, mantém-te presente naquilo que é o teu trabalho, vais ter momentos bons, momentos maus, mas não desistas. Boa. Estás contente contigo, mano? Estou, tem sido uma evolução interessante. Eu acho que quando nós queremos o desenvolvimento e quando nós abraçamos esta coisa de querer fazer um bocadinho mais e ser um bocadinho mais, parece que nunca é suficiente. E às vezes esse é um dos maiores erros que eu sinto que tenho, e é um trabalho que eu tenho que fazer, que é não celebrar as pequenas coisas. E o ano passado teve tantas coisas boas. Demos abraços, tivemos aqui convidados incríveis, tivemos um crescimento brutal, casei-me, tive mais reconhecimento, portanto, acho que é importante reconhecer isso internamente, o alto. Qual é que tu consideras que tenha sido a mudança mais significativa, aquela que hoje se torna mesmo uma certeza? O decidir não andar tão zangado. Ou seja, não estar constantemente à procura daquilo que é justo, o que é injusto, e se as pessoas entregam o que eu entrego, e se as pessoas estão lá para mim. É difícil porque lá está, é a necessidade de significância, de querer pertencer a algo, de que as pessoas digam alguma coisa de bom. No fundo foi isso, foi eu decidir que não me quero zangar. E decidi também ter mais momentos de silêncio. Ok. Manter mais momentos de aprendiz, de estar sossegado comigo, escutar aquilo que o barulho do silêncio tem para nos dizer. Gosto dessa expressão, barulho do silêncio. É verdade. Isto que nós estamos aqui a fazer, o porque sim, foi ferramenta? Foi ferramenta. Foi ferramenta e é ferramenta, porque aprendo contigo sempre que me sento aqui para entrevistarmos as pessoas. A nossa convivência não se baseia a este estúdio e partilhamos muita coisa. Ouvir aqui pessoas que eu acho que sei o que é que vou ouvir e depois me surpreendem com outras coisas. Ouvir aqui pessoas, entrevistar pessoas que não conheço e aprendo outras coisas. O porque sim é também um bocadinho egoísta, porque eu sei que isto também é muito para mim, é muito para que eu me abrace, para que eu aprenda, para que as perguntas que eu estou a fazer ao próximo também são perguntas que eu faço a mim mesmo, e isso para mim é importante. Portanto, sim, o porque sim ajuda bastante todos os dias. Nos partilhamos, eu também concordo que o porque sim teve e tem um grande efeito reparador em mim, pelas mesmas razões que tu dizes, porque temos de uma forma acessível. Exatamente. E muito instantânea com os convidados que temos aqui, também nós com os temas, acesso a informação que, no nosso caso, é mais no campo do emocional, nos ajuda a ser melhores. Eu também concordo com o porque sim é. Mas pronto, nós somos suspeitos, não é verdade? Nós somos, como é que se diz, os smiths, né? Aquelas pessoas que faziam as espadas e as ferramentas. Nós éramos os blacksmiths, aqueles que fazem a criação das novas palavras são os wordsmiths, nós somos os porksmiths. Isso. Porksmiths. Smith. Just because Smith. Just because Smith. Exatamente. Pegando ainda no porque sim, naquilo que tu disseste, há algum episódio dos que foram gravados na primeira temporada e daqueles que nós temos vindo a gravar nesta segunda temporada que te tenham marcado, ou que te tenha marcado de uma forma assim de level mesmo? Pá,
É difícil porque, lá está, a individualidade do ser tem essa coisa tão espetacular que é. Eu acho que todas as pessoas que aqui estiveram nos trouxeram coisas interessantes. Umas nós sabíamos que iam ser coisas mais técnicas, coisas mais palpáveis, outras foram um bocadinho mais emocionais. Gostei muito são vários episódios, eu tenho receio de estar a falar de alguns e depois estar-me a esquecer dos outros e parece que não tiveram tanta importância, mas no meio. Então peraí, deixa-me fazer de uma outra maneira, que é um mais pessoal e outro então de opinião. Ok, o mais pessoal foi sem dúvida a do meu grande amigo Miguel Delgado, por conseguirmos trazer um operacional, alguém que pode, com um clique, virar uma máquina e ao mesmo tempo sentirmos a parte humana dele e a parte emocional dessa pessoa. A parte mais técnica, que não foi técnica, mas que acaba por ser, foi o Tim Vieira. A forma como ele fala é do conhecimento público, a fortuna do qual ele é detentor, mas a facilidade com que ele fala dessa fortuna, a facilidade com que ele fala do dinheiro e o desprendimento com que ele fala da necessidade dessa fortuna, isso deixou-me um bocadinho descansado, porque será difícil atingir aquele nível de satisfação financeira e ao mesmo tempo pensei, se calhar não é preciso chegar àquilo, porque ele próprio diz que se fosse possível não estava tão ali. Privilegia tanto a questão da família. Exatamente. Existe algum episódio que tu te lembras em que tenhas saído daqui ou que tínhamos conversado os dois e tenhas dito, já me expus, acho que sim, houve episódios em que nós trocámos ideias sobre temas que escolhemos abordar os dois, nem foi tanto eu entrevistar-me ou eu entrevistar-te, mas foi daqueles episódios que nós fazemos, que são de propósito, não são episódios de faltou alguém, vamos fazer isto tudo. Não, nós temos isto tudo estabelecido. E eu lembro-me perfeitamente que houve nos episódios que eu terminei e disse assim, achas que eu fui muito agressivo? E tu respondeste-me, foste tu. Se era aquilo que estavas a sentir na altura, tipo, era assim que tinha que ser dito. E depois, quando eu fui ver o episódio, não era questão de ser agressivo. Era precisamente a quantidade de emoção exposta nas palavras. A ser incisivo, e é aquilo, eu sou aquilo. Ou seja, não tenho... Não sou de palavras... Não sei se é defeito, se é uma qualidade exagerada, se é o que for. Mas eu não tenho eu não sinto ter essa necessidade de, calma as palavras. Porque quando é para o bom, as pessoas, está tudo bem. Sim. Então para o mal também é igual. Quando uma pessoa quer ser incisiva num tema que não é tão bem visto, acho que temos que ser assertivos. Ainda nessa senda, tu achas que existe... Eu às vezes penso isto sobre mim. Tu achas que... Penso, mas não faço. Ou vou fazendo de alguma maneira com aqueles meus vídeos, que vou mostrando as minhas opiniões, mas tu achas que existe um lado do Pedro, ou vários lados do Pedro, que as pessoas não conhecem, mas que tu gostavas genuinamente que as pessoas conhecessem, mas que esse lado não aparece, pronto, por alguma razão? Eu tento que os meus lados apareçam todos naquilo que são as minhas aparições naquilo que é a via pública. E via pública entenda-se a parte das redes sociais, etc. E o que é que eu quero dizer com isto? As pessoas conseguem ver que eu sou apaixonado pela pessoa que tenho ao meu lado, as pessoas conseguem ver que eu tenho uma filha e que sou apaixonado por ela, as pessoas conseguem ver que eu faço o meu trabalho enquanto fisioterapeuta, conseguem perceber que eu sou emocional e sensível ao ponto de irmos fazer aquelas atividades todas que nós fizemos e as iniciativas dos abraços. Eu tento que as pessoas percebam, sou crítico quando tenho que ser crítico. Portanto, eu acho que só quem não quer é que não vê as facetas todas que o Pedro tem. Agora, se tu me perguntares se haveria alguma faceta que eu gostava de poder ter um bocadinho mais de voz e não tenho por contenção face àquilo que é a opinião pública, sem dúvida alguma, porque quem escolheu ter uma imagem pública fui eu, não foi ninguém, por mim, e sem dúvida que às vezes há situações que acontecem no nosso país, condições políticas, situações que me desagradam e que a vontade é agarrar no telefone, vou agarrar nestes 32 mil e vou falar para ver, mas depois pensas, ok, não pode ser assim. Tens que ter calma, tens que ter noção, porque há muita coisa, seja político, seja sobre a minha profissão, seja sobre os lobbies associados à minha profissão, seja sobre uma carrada de coisas que existem neste país e mesmo em termos da minha profissão. Às vezes apetece-me falar muito mais sobre a parte emocional, sobre a masculinidade, sobre aquilo que o homem está a enfrentar neste momento. E não o faço, ou espero por estes momentos, ou espero por uma palestra, ou espero por um momento mais específico. Se calhar hoje estou um bocadinho mais... Não é cautelista, mas se calhar estou um bocadinho mais estratega da forma como faço isso. Falas e como portanto, respondendo, é dúbio, porque posso dizer que sim, que as pessoas há um lado que não me conhecem, mas por outro lado, tu que me conheces, se olhares, vais dizer assim, está aqui, tipo, vocês só não vão perceber se não quiserem, está ali. Tudo o que está ali é o que é em off. Mas pronto, tocaste agora num ponto que eu quero muito ouvir-te e
também tenho as minhas ideias sobre isto, mas quero muito ouvir-te porque eu vou dizer exatamente como fizeste a pergunta, que é, nós vivemos um período em que, na minha opinião, os homens têm seriamente de ser reeducados, Sem dúvida. principalmente no que toca às mulheres. Vemos atualmente um aparente retrocesso na forma como nós, homens, tratamos e nos últimos tempos, então, tem sido abjeto só o que nós temos presenciado e principalmente esta geração mais nova. Parece que nem estamos a voltar nem a tempos medievais e nem estamos a ser bárbaros. Isto é uma coisa totalmente diferente. Eu, inclusive, Pedro, vi recentemente e partilhei nas minhas redes, aparentemente acho que há um jogo, vi isto na página do Nuno Markle, há um jogo na Steam, um novo jogo, em que o prémio para o utilizador, para o jogador, é quanto mais tu brutalizares a mulher, seja de que maneira for, mais pontos tu ganhas. Isto é um jogo comercializável, um jogo de vídeo. Um jogo de vídeo. Mas isso foi uma crítica feita pelo Marco. O Marco criticou de uma maneira... Ok. Não, ele partilhou... Não, desculpa, talvez eu tenha exposto mal. Sim, O Marco sim. partilhou isto Certo, para dizer, tipo, certo. pá, o que é que nós estamos a fazer? Certo. Tu falas também muito sobre o alfa. Eu gostava, Pedro, aqui, mano, à vontade, diferencia o que é, na tua visão, um ser masculino, um ser alfa e a tua opinião sobre o que é isto que nós estamos a viver em termos de homens e masculinidade nestes tempos. Essa pergunta é maravilhosa porque vai de encontro, sem tu saberes, vai de encontro. Eu, como tu sabes, sou uma pessoa que não gosta muito de estudar, mas de repente senti uma necessidade enorme de ouvir, de escutar, de aprender e de ler um bocadinho mais sobre a masculinidade e tentar associar os factos sociais e a evolução social que tem havido, mas também a parte biológica. Porque há uma coisa que nós não podemos negar, que é a biologia. E não estou aqui contra nada, simplesmente vamos falar de biologia masculina, biologia feminina, e ficamos aqui por estes dois, que é para não complicar a cena. E tem havido um recesso daquilo que é a biologia masculina. Exemplo, estatisticamente, isto são dados a nível dos Estados Unidos da América, porque a população é muito maior, ou seja, não vamos estar a falar de Portugal comparado com os Estados Unidos, mas dos estudos que eu tenho visto e dos podcasts que eu tenho ouvido, só para teres noção, o nível de desenvolvimento hormonal que o homem hoje está a ter é muito mais lento do que uma menina. Por exemplo, as mulheres começam a menstruar muito mais cedo e o desenvolvimento testicular no homem é feito de uma forma muito mais tardia, o que quer dizer que, em termos hormonais, tu já estás atrás. Depois, se tu fores ver, em termos de desenvolvimento do córtex central, ou do córtex frontal, desculpa, o nível de desenvolvimento da mulher é muito mais rápido do que o nível de desenvolvimento do homem. Estamos a dizer que uma miúda de 18 anos compete com um rapaz de 20, 21 e não com a malta da idade dela. Portanto, nem sequer não conseguem ter uma conversa. Enquanto uns ainda estão no uga-uga, aquela coisa do empurrar as pessoas e não sei o quê, elas já estão noutra cena muito mais trabalhada. Depois, tudo aquilo que nós temos vindo a dizer, que eu acho que a mulher é um ser muito mais especial do que o homem, único e exclusivamente porque, não é único e exclusivamente, mas também porque conseguem gerar vida dentro delas. Mas é importante nós inserirmos isto, que para se conseguir gerar vida é preciso haver uma semente, e que a semente é nossa. E nós perdemos essa noção, porque tudo bem que, ok, as mulheres passaram por um momento muito difícil durante a história, mas nós neste momento, os homens, estamos a passar se calhar pelo período mais negro daquilo que tem vindo a ser a evolução da humanidade. E depois é muito interessante, ainda bem que tocas nessa questão e abrimos o leque para várias coisas, a tecnologia vai piorar isto tudo. Porque a tecnologia faz com que tu não te aproximes das pessoas, a tecnologia faz com que tu, com estas dating apps, com os Instagrams da vida, com os likes e não sei o quê, parece que tu estás a comunicar, mas tu não estás a comunicar. Porque antigamente tu, para conheceres uma miúda, tu tinhas que esperar aquele momento porque sabias que ela ia estar naquele sítio, naquele bar, naquela discoteca, naquela festa daquela tua amiga que te ia convidar, e tu tinhas que fazer por ti, tinhas que ganhar coragem, tinhas que ter aquela coisa de bora lá, Fábio, temos que ir lá, e vais conversar. E não tinhas medo de ter vergonha, não tinhas medo de abordar uma pessoa e não tinhas medo, nem sequer pensava o que é que ela vai pensar se eu falar com ela. Hoje em dia, eu estou a dizer tu, atenção, estamos a rodar. Sim. Hoje em dia eu meto um like aqui, 2, 3 likes, já é uma comunicação, já é uma chamada de atenção, faço umas mensagens e não sei o quê, estás sempre atrás do ecrã, ou seja, não há aqui uma ligação. Então, o alfa hoje passa uma fase complicada da vida dele também porque não se sabe comportar como um alfa. Não é aceitável que um alfa precise de uma rede social, de uma dating app, para chegar ao pé de alguém que quer que seja a sua parelha. Então o homem foi, desde o início da humanidade até agora, o homem tinha os 3 P's, que era o provider, ou seja, providenciar, protector, de proteger, e o procreation, procriar. Ou seja, estes 3 são os principais
P's e as principais coisas que um homem tem que ter e um alfa tem que ter. Eu tenho que providenciar sustento, tenho que providenciar os meios, e se nós formos ao Paleolítico, quem caçava era o homem. Eu tenho que proteger a minha família, independentemente de hoje ser um determinado tipo de proteção que hoje nós pais temos que proteger face às redes sociais, face à informação que é entregue, etc, etc. Antigamente tinhas que proteger mesmo sob pena da tua própria vida. E depois procriar. Então o que é que eu acho que o homem está a atravessar hoje em dia? Admite-se que eu tenho que ser um provider e tenho que ser um protector, mas depois parece que tenho medo de dizer que também sei procriar. Então parece que há uma necessidade de eu não me vou aproximar muito bem, eu não me vou aproximar tantas vezes, eu não vou dizer bom dia, porque depois a senhora pode pensar que isto, que aquilo. E andamos nisto. Vou-te partilhar um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que é muito interessante. Não sei se foi nos Estados Unidos, foi em Inglaterra, sei que foi um dos dois, que há um estudo muito interessante no Reino Unido que se chama The Lost Boys. E que começa a estudar um bocadinho o que é isto dos incels. E para quem não sabe, o incel é o involuntary celibatary, ou seja, uma pessoa que involuntariamente é celibatário. E então começaram a pesquisar, e então é interessante que naquelas apps dos dating apps que fazes like ou match ou scroll, pronto, não sei, vamos chamar-lhe scroll. Então, 80% das mulheres recebem scroll, mas só 20% dos homens é que recebem scroll. Quer dizer, o que acontece aos outros 80%? Os outros 80% dos homens são aqueles homens que hoje podem se tornar naqueles homens que são contra aquilo que é o feminino. Mas depois também temos o nível de exigência nos homens completamente diferente do nível de exigência das mulheres, porque aquilo que as mulheres procuram num homem não é aquilo que os homens procuram numa mulher. E aquilo que foi dito durante imenso tempo, que as mulheres procuravam a parte mais emocional, hoje começa-se a alterar e o homem começa a procurar uma coisa muito mais emocional e a mulher começa a procurar muito mais uma coisa que é a segurança. Dito assim, o Mick Jagger, que é feio como as portas e nós sabemos que é, mais facilmente vai ter com uma empregada de mesa, não desfazendo, que seja bonita, do que uma CEO espetacular vai ter com um empregado de mesa. Porque ela procura não sei que seja eu. Isso. Careca, então agora, maravilha. E então foi exposto esta pergunta aos homens. Olha, Fábio, diz-me mais ou menos o que é o estilo de mulher que tu queres. E depois perguntaram-te assim, ok, tens este estilo. Se eu te der 80% disto, tu aceitas? E a maior parte dos homens disseram que sim. Qual foi a resposta que as mulheres deram? Que não. Acredito que implicitamente que não. Estar ou não. Que 80% não chega, tem que ser aqueles 100%. Mas isso justifica... É assim, eu percebo o que tu estás a dizer, em parte, obviamente eu concordo, mas o que me está a assustar é a aparente desvitalização do ser feminino. Eu sinto que nós, enquanto homens, rapazes, estamos, honestamente, eu não me revejo. Ainda bem. Porque estamos a tornar normal, natural, destratar ou desconsiderar a mulher a um ponto que vai tomar, já está a tomar proporções completamente horríveis. Eu estou a falar contigo e estou a pensar naquele caso recente da miúda que foi brutalizada por aqueles miúdos, foi violentada pelos miúdos. E isso é mau, mas 30 e tal mil pessoas verem ninguém dizer nada ainda é pior. Ainda é pior, claro, claro. E a forma como a maior parte das pessoas preferiu atacar a miúda. Porque esse ataque foi feito porque hoje em dia também há, até vi uma declaração da Júlia Pinheiro sobre isso, que assustava a forma como algumas mulheres querem e têm uma necessidade gigante de sexualizar a sua abordagem e a sua postura para que se sentirem aceitos. Ou seja, isto é uma bola de neve. E se tu fores reparar, o tipo de revolta que as mulheres tiveram por não terem o empoderamento que queriam, e já lá vamos a isto do empoderamento, o tipo de revolta que elas tiveram foi uma revolta mais civilizada, típica e de acordo com a hormona principal que elas têm. De repente, os homens estão na mesma situação, ou acham-se na mesma situação, e a resposta que têm é uma resposta bruta, típica da sua hormona principal. O que é que isto quer dizer? Eu não me revejo nesse tipo de situações, mas também te digo que exemplos é que nós temos? Que exemplos é que nós damos? Por exemplo, nós temos filhas e não podemos dar exemplos aos rapazes porque nós temos filhas, mas podemos dizer a elas e mostrar-lhes a elas que tipo de homens é que elas têm que procurar. Porque não é aceitável, também nesses estudos que foram feitos, que a maior parte das mulheres digam que querem ter homens mais sensíveis, mais emocionais, mais vulneráveis, mas quando nós somos vulneráveis, sensíveis e emocionais, somos gozados.
Porquê? Porque não é suposto um homem ser assim. Porque tu estás a atravessar uma fase em que é assim, tu tens de ser sensível, mas não podes ser sensível demasiado se não és maricas. Tens que ser forte, mas não podes ser muito forte se não és bruto. Tens que falar com uma voz possante, mas não podes falar com uma voz muito possante se não estás a gritar. Tens que ter a tua posição e o teu posicionamento, mas não muito forte porque se não estás a ser dominante. Andamos completamente perdidos. Ou seja, as características que se quer num alfa têm sempre uma vírgula, a menos que tu estejas na presença de uma mulher alfa. Uma mulher alfa, uma filha de Eva, vai querer um filho de Adão, vai querer um alfa e vai querer fazer um encaixe, não pela diferença, mas porque nós somos semelhantes em tanta coisa até na liderança e conseguimos juntos dizer tu lideras esta parte e tu lideras esta parte por uma questão de opção e por uma questão de é assim que é preferível ser feito e é assim que é preferível ser feito. E hoje em dia os homens olham para as mulheres e veem e objetivam as mulheres, não sei se isto se pode dizer assim, mas parece que se perdeu o respeito àquilo que é o feminino. E é grave. É grave. É grave o respeito que se perdeu ao feminino e é também grave o que está a acontecer ao masculino. E acho que é o facto do masculino estar a descer e as pessoas não perceberem o que é ser masculino que faz com que esse respeito desapareça em relação àquilo que é o feminino. Ok. Mas eu acho que não é só o respeito que se está a perder, mano. Eu acho que pá, mais uma vez, eu hei de falar deste assunto, isto dá-me uma raiva, eu juro-te, porque eu dou-te dar este exemplo. Então as miúdas, eu estive a ver está nas redes, uma partilha de uma pessoa em conversa com uma pessoa, com uma outra pessoa, um motorista. Eles estavam a falar sobre estes assaltos às mulheres agora e que os rapazes não aceitam o não aceitam a rejeição, ou que acham que a mulher é um objeto que devem maniatar, manipular. E que ele diz coisas como, na mesma frase ele é capaz de dizer eu não concordo com o que eles fazem, deixam de fazer, mas elas também se põem a jeito. Isso não existe. Põem-se a fazer ali xixi e põem as cuecas em baixo e, primeiro, o homem que se excitar com uma mulher a fazer um xixi à noite toda bêbada, esse rapaz... Tem que ir para um hospital. Esse rapaz, desculpa lá... Tem que ir para um hospital. Mas isso dá o direito a alguém... Não. Sei lá, eu nem sei qual é a palavra que se deve usar, assaltar o corpo de outra pessoa e... Não dá de todo. Acho que estamos a passar uma fase de uma coisa leva sempre às outras e, não, atenção, nada disso, isso nem sequer é tema. Ou seja, não é tema no sentido de... Nem me entra na cabeça. O que eu estou a querer dizer, mano, o que eu estou a querer dizer é que tu tens muita explicação para pessoas que são... que têm 2 dedos de testa, mas a maior parte... tem 2 dedos para agarrar copos de álcool e meter outras substâncias passa e fazer pela asneira. educação. Estamos a passar um momento muito difícil no nosso país. A mim parece-me que nós preocupamos-nos com coisas que não são o principal. Nós vamos preocupados com aceitar determinado tipo de coisas que nunca foram aceites e estamos-nos a esquecer completamente que há uma agenda bem estruturada de um movimento, que não vou dizer o nome, mas há um movimento que nós sabemos que movimento é, que tem uma agenda muito bem estruturada e que se apoia em determinado coisas às cores para conseguir atingir outros objetivos. E um deles é arrebentar com o masculino. E parte de nós, homens e seres masculinos, de ensinar e não revoltar. Ensinar o que é ser masculino. Mostrar o que é ser um ser masculino. E que em nada perdemos em ser dóceis, e que em nada perdemos em ser emocionais, e que em nada perdemos em ser sensíveis. Porque o homem pode sê-lo e deve ser sensível. Depois, isto é uma coisa que vai levar à outra, que é, se tu pensares que 80% das mulheres têm 20% dos homens à escolha, não é? Porque só escolhem 20% daquele universo de 100, então quer dizer que desses 80% das mulheres, há muitas mulheres que não vão conseguir encontrar o seu príncipe encantado. E vamos aumentar aquela história de quer ser mãe solteira. Mas em nenhum momento da biologia, em nenhum momento da evolução da espécie, a paternidade e a maternidade foi uma coisa a solo e nem sequer foi a 2. Porque se nós andarmos para trás, era a comunidade, eu e tu íamos caçar para a comunidade e as nossas mulheres, avós, tias, as mulheres ficavam a cuidar das crianças. Mas não era depreciativo. Era porque elas tinham a sensibilidade para o fazer e a ausência de aptidão física para fazerem o resto que nós íamos fazer. E as coisas funcionavam bem. E não estamos a falar de poligamia, monogamia, não estamos a falar disso. Estamos a falar de comunidade. Como é que o Homo sapiens se inteirava das coisas e como é que se integrava um no outro. E então, o facto de haver este decréscimo de respeito ao feminino também vem... Não é a causa, vou repetir, não é a causa, façam os cortes que fizerem, não é a causa. Mas há um desrespeito do feminino perante o masculino também. Porque as mulheres pedem. Os homens deviam-nos abordar com coragem, deviam-nos abordar mais pessoalmente, em vez de ser pelas aplicações. Dizem os estudos também.
Claro, mas quando nós fazemos isso ou quando eles tentam fazer isso por não saberem, depois são postos de lado. Então explica-me, eu peço para tu seres vulnerável e quando tu és vulnerável eu vou troçar da tua vulnerabilidade. Portanto, eu acho que tem que haver aqui uma educação de alguém alfa no feminino e alfa no masculino, tem que explicar às pessoas o que é suposto nós sermos enquanto seres que vivemos em comunidade, sendo masculinos e sendo femininos. E isso falha. Eu acho que uma das coisas que estás a dizer é relacional, eu concordo, esta parte eu concordo que tem que haver um maior encontro entre o que as mulheres querem dizer, o que os homens querem dizer, não sei o quê. Outra é mesmo o viver em sociedade em termos daquilo que é o sexo, e eu sinto que está a haver uma guerra de sexos. Não sei de onde é que ela está a surgir, mas sinto que algo está a colocar os homens contra as mulheres contra os homens, e nós biologicamente somos, obviamente, até ver, superiores, e estamos só a fazer a geneira, estamos a bater, estamos a vulgarizar, estamos a objetificar, estamos pelo simples facto de... Superiores fisicamente. Sim, biologicamente é isso que eu estou a dizer, ou seja, somos maiores, somos mais altos, mais pesados, então achamos que estamos intitulados em fazer o que queremos das mulheres. E não. E aqui permite-me só 2 segundos, seus grandíssimos idiotas. Bater, gritar, dizer vais sair com esses calções é só estúpido. E revela o tamanho do teu órgão genital, que é muito pequenino. Não faças. Ser melhor. E se tiveres uma filha, uma irmã, uma mãe, pensa 2 segundos. E dizer-te mesmo, isto é a minha opinião, e dificilmente vou gostar de ti e vou estar ao teu lado enquanto homem ao privilegiar isso. Vais ter aqui alguém muito chateado, porque não se faz. Está bem? Eu só gostava de dizer isto. E como este espaço é do Pedro e é meu, faço o que eu quiser. E precisava mesmo dizer isto, porque isto é uma coisa que me treme muito. E dificilmente vais ter pública a te conseguir encaixar isso, porque tenho a certeza absoluta que ao fim de 20 e tal episódios, ou 30 episódios, as pessoas que estão lá do outro lado, esse tipo de pessoas já desistiu desde o primeiro episódio. Não sei. Mas fica ao mote das pessoas que estão a ouvir e que compartilham da opinião do Fábio, que sabem que pelo menos uma voz a título público disse isso. Que eu acho que é importante tu não seres só alguém que está ao lado daquilo que é correto, mas posicionares-te como sendo Claro. incorreto. O problema é que tu hoje em dia já tens pessoas a fazerem conteúdo desse gabarito, ou seja, de nulo, a dizer que, por exemplo, mulheres casadas não saem à noite. Pronto, isto é um tipo de conteúdo que lá está e está a funcionar. Tanto está a funcionar que eu estou a usar um espaço limpo para falar dessa merda. E então, mas isto é verdade, as pessoas já usam esse tipo de coisas para fazer um conteúdo que sabem que vai ser vendido só para aumentar os milhões. E isto a culpa é nossa. Nós consumimos as redes sociais. Né? Pois, exato. Nós fazemos isto porque tu vês aquilo, não concordas e mandas, mano, olha aqui, já foi um share. E eu vou abrir, vou ver aquela barbaridade, vou dizer isto é um anormal e vou partilhar com alguém, mas isto é normal, mas isto está a funcionar. Pois, porque o Instagram exato. não quer saber se estás a partilhar Pois, porque é exato. bom ou se estás a partilhar É o mal. Porque é uma algoritmo, coisa né? que o Instagram não tem e que deveria ter. Se tu tens lá o like, porque é que tu não podes ter o one like? Dislike, não é? Ou o dislike? Porquê? Ficamos com essa... Não é? Porque, ok, a ausência, lá está, a ausência do positivo quer dizer o negativo. Não. Abstenção, meus amigos, é uma coisa. Votar A ou votar B é completamente diferente. Isto leva-nos depois à outra parte, que é no fundo também na nossa sociedade. A minha, e agora saindo um bocadinho do tema, mas dando aqui outro recado. Claro que sim, claro que sim. Recado que é, meus amigos, isto é muito simples. Abstenção não é revolta. Abstenção é ter o cu sentado na cadeira e é ócio, é não querer sair à chuva ou ao frio para ir votar. Revolta e estar contra o sistema é chegar lá e fazer uns traços naquilo e dar voto nulo. Abstenção é querer ficar a comer e a ver as estatísticas e a ver as previsões. Portanto, nas próximas eleições que vão acontecer, as pessoas que se desloquem às urnas, não sabem quem votar, votam em branco. Se querem ter a vossa voz de revolta, escrevam lá umas coisas e depois metam lá que vai dar voto nulo. Agora, ficar em casa e depois virem depois para a Avenida Liberdade, no 25 de Abril, com as bandeiras às cores, misturar uma carrada de coisas que nada têm a ver com a liberdade e dizerem que querem liberdade para o país, mas depois quando é a altura de votar não vão fazer, isso é hipocrisia. E nós temos que começar a chamar as coisas pelos nomes. Da mesma maneira que nós chamamos que são assassinos e cada vez mais, e não sei porque é que neste país, que já foi em tempos crime e foi institucionalizado, que era crime, o crime de violação, hoje não é. Era um crime público. Então porquê é que não é um crime público? Qual é a lógica de não haver um crime público? Mas, meus amigos, vamos entender aqui uma coisa. Violência psicológica e violência doméstica é de homens para mulheres e de mulheres para homens. E de uma vez por todas também temos que ser inclusivos. Se vamos ser inclusivos, porque é que os cartazes da violência e do apoio à vítima são sempre mulheres a chorar e mulheres morradas?
E aqueles homens que são vítimas de violência doméstica e violência psicológica e não têm uma única marca para conseguir provar que são vítimas desse tipo de violência? Eu acredito que isso acontece porque estatisticamente somos nós, homens, quem provoca mais este tipo de situações. O que tu estás a dizer é válido, obviamente. Eu acho que aí não deve haver oposição, deve haver comunhão, deve ser uma luta conjunta. Eu acho que cada vez mais homens Sem dúvida. estão a abrir o olho, considero-nos, obviamente, nesse campo, de que alguma coisa não está certo. Alguma coisa não está mesmo nada certo e que temos que cada vez ser mais vocais nisto, que é a defesa neste caso, eu estou a falar especificamente das mulheres, daquilo que é a liberdade feminina e daquilo que é a sua emancipação enquanto mulher. Claro. Que é uma coisa natural, essa emancipação é uma evolução natural, é normal e está tudo bem. Claro. Agora, o que não é natural e que não é normal é achar que por hoje a mulher ter mais opção, por hoje a mulher poder escolher os 20%, o que for, não sei o que mais, que nós devemos, de alguma maneira, achar que, como ela é emancipada, porque também existem estes pensamentos assim mais ou menos controversos, porque ela é dona de si, porque ela é isto, não sei o quê, ela é que não sabe que quer, eu vou atacar, porque eu ouço putos a dizer coisas destas e não quero mais focar nesta. Só queria tocar para pegar na questão do álcool, porque tens muito focar nisto, mas dizer-te que eu sinto neste momento nojo, sinto-me, enquanto homem, sinto-me a policiar em variedíssimas outras coisas que não me policiava antes e que eu acho que não o deveria fazer por causa, mais uma vez, vocês acéfalos que estão aí só a fazer asneira. Portanto, portem-se lá bem e vocês têm uma mãe, têm irmãs de certeza. Pá, eu não acredito que... Acho que no fundo falta aqui a verdadeira empatia. Isto agora sei-me. Que é, independentemente de ser o sexo oposto, independentemente de eu nunca vou conseguir sentir-me como uma mulher. Está tudo bem. O que eu estou a dizer é, e sermos mais empáticos, tentar perceber, olha, e se fizessem isto a mim? Isso. Então e se eu agora fosse na rua e só porque estivesse atrás de uma árvore a fazer as minhas necessidades, porque estou aflito, vim beber uns copos, aquilo fosse motivo para alguém dizer que tinha que fazer A, B ou C. Olha, então isso afinal, se fosse eu que fosse dentro daquele transporte público e me mandassem parar e me tivessem mais não sei quantas pessoas lá dentro e fosse violado, independentemente de ser homem ou não. Se nós nos pusermos, lá está, nós continuamos a fingir que sabemos falar da empatia. E nós batemos nisto desde o episódio 1, que é, nós não conseguimos realmente perceber o que é que significa ser empático. Não é calçar os teus sapatos porque tu calças um número diferente do meu. É pôr-me aí ao teu lado e imaginar se eu tivesse esses sapatos. Não é? Tens que calçar os sapatos dos outros. Não, mas não vais calçar os sapatos dos outros porque eu preciso dos sapatos dele. Depois porque o tamanho pode ser diferente. Agora eu tenho que perceber como é que será que o Fábio se sente? Como é que será que a Joana se sente? Como é que será que aquela miúda se sentiu? Sim. Só isto. Porque se não houver esta base, não vale a pena nós estarmos a falar de conceitos, do que é que está certo, do que é que está errado, porque a base está errada. A base está errada. Sim. Tu estás totalmente certo. Eu acho que este tipo de conversas não só tem que acontecer mais vezes em casa, como eu acho que já tinha dito isto aqui no outro episódio, eu acho que este tipo de conversas tem que começar a ser tidas nas escolas, nos fóruns públicos, porque por oposição temos programas com grandes audiências e share que falar dos Big Brothers da vida e outros mais, que hoje em dia já não ensinam mais nada e não temos... Mas ensinaram alguma vez? No início era uma experiência social em que tu estavas como observador de alguma maneira a projetar nos outros os teus comportamentos. E as pessoas eram escolhidas de forma diferente. Hoje são escolhidas a quantidade, ao nível de conflito que conseguem provocar para criar audiência. E sob essa égide da tal noção de empatia ridícula que tu acabaste de falar, que depois também há outras pessoas que analisam os programas e apresentam e comentam que não só alimentam essa polémica, sob um ponto de vista falseado de que temos que ser mais empáticos, a mostrar, olha, o que tu fizeste é errado, tens que ser mais assim ossado. É mentira, aquilo é... Continua a lançar achas para a fogueira, mas o que eu estou a querer dizer é, por exemplo, porque é que nós não temos um programa em daytime, mesmo programas escolares, tudo bem, mas porque é que as televisões não apostam em programas, por exemplo, de responsabilidade social em que se ensina a respeitar as mulheres, se ensina a ser pai, a mostrar que um provedor não tem que ser necessariamente um homem que passa 15, 20, 30 dias ausente da sua família para ir buscar o dinheiro, mas também consegue pôr a família à frente daquilo que é a sua realização pessoal. Porque é que não nos ensinam? Porque a sociedade está a mudar. Há coisas, por exemplo, tu falaste em relação às dating apps e hoje em dia ao aproximar das pessoas.
que eu teria aí outros apontamentos. Acho que não é só isso. Acho que hoje em dia a evolução também para aí vai e as pessoas passam tanto tempo no local de trabalho. Vendeu-se também a ideia de hoje, né, e a longevidade que hoje temos, de que há tanta coisa para ver, há tanta coisa para fazer e que nós não temos que estar dependentes dos outros, que também torna mais difícil termos o café, o bar, os encontros sociais e as dating apps, quando bem utilizadas, ajudam as pessoas a chegarem umas às outras. Mas porquê é que não se ensina hoje em dia a relacionarmos? A tal empatia, a tal chegar, a tal o dizer um olá, uma abordagem hoje, porque é diferente da que era ontem, do que foi ontem. E acho que os homens hoje, pá, eu não quero estar a tocar mais na tecla, mas acho que sim, as mulheres têm alguma responsabilidade naquilo que realmente pretendem de nós, tudo muito certo, está bem. Mas nós estamos a fazer muito bobo. É a minha opinião. Acho que nós homens, não vou dizer que sou muito público com esta porcaria, mas revejo-me em alguns homens que claramente são contra isto. Tu és um deles, Pedro. Por isso é que eu queria ouvir a tua opinião. Tu és alguém que se afirma. És provavelmente a pessoa que eu mais conheço a falar sobre esta questão da afirmação masculina. Por isso é que eu queria a tua opinião. Mas também queria deixar aqui a minha, que é a minha. Estou a falar por mim, Pedro, falar por mim. Que eu não concordo com absolutamente nada do nosso posicionamento masculino. Sabes o que é mais difícil para ti de encaixares isso? Porque tu não estás dentro da norma. E esse é o grave problema de pessoas pensantes e pessoas que se sentam e que ficam no silêncio e que tentam olhar para aquilo que se está a passar, seja em que pilar da sociedade for, e pensam. E olham e pensam assim, deixa-me lá ver da minha perspectiva o que é que isto significa. E depois cria-te confusão, porque tu percebes que a maioria assiste a reality shows e não está preocupada em ouvir podcasts sobre este tema. Não há a preocupação de ter uma conversa com alguém que acha que tem um tema, que tem uma forma diferente de pensar. Porque a maior parte das pessoas não pensa como tu e porque cada vez mais é difícil nós sentirmos-nos integrados enquanto pessoas um bocadinho mais inteligentes. Pois. E isto não se trata de ego, não se trata de ser cagão, sim, não, exato. é simplesmente uma pessoa que olha para a mulher da forma como a maior parte dos homens está a olhar. Temos aqui um déficit gigante de inteligência. Inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência sociocultural, inteligência antropológica, o que tu quiseres chamar. Existe um grave déficit de preocupação com as pessoas hoje em procurar informação e às vezes a procura de informação não tem necessariamente que se estudar. Às vezes a procura de informação é isto. O que é que tu tens a dizer-me sobre isto? O que é que eu tenho a dizer? A parte empírica também é importante. Estamos a passar aí fases que, enfim, desconcertantes. O que me leva a uma pergunta abstrata, que é o que é que te desconcerta, mano? O que é que te abana tudo? É pá, a estupidez, meu. A estupidez é uma coisa que me faz imensa confusão. A ignorância começa-me a fazer um bocadinho mais, mas lá está, a ignorância é uma opção. E nós dissemos isto no episódio com o Dr. Manuel Pinto Coelho, que era, com tanta informação que nós temos hoje à nossa disposição, ser ignorante é uma escolha. Sim. Mas lá está, mas é uma escolha, que pode ser consciente ou inconsciente, mas é uma escolha. Agora, a estupidez humana é uma coisa que me dá-me aqui umas náuseas dentro do estômago, dos intestinos, como o Dr. Manuel Pinto Coelho diz que nós estamos, grande parte do nosso sistema imunitário no intestino, então eu acho que sou imunodepressivo devido à estupidez de muita gente. E já o Einstein dizia, não é? Quando lhe perguntaram, olha, infinito, o que é que tu tens a dizer sobre isto? E o gajo dizia, olha, tenho duas ideias de infinito, o universo e a estupidez humana, mas tenho dúvidas enquanto à primeira. Portanto, o gajo não sabia se o universo era infinito, mas tinha a certeza absoluta que a estupidez humana era infinita. E tudo o que tu me tens estado a dizer é reflexo da estupidez humana, portanto aquilo que me desconcerta é a estupidez humana e muito também me transcende pela negativa a falta de capacidade que as pessoas têm de passar amor. A falta de capacidade que as pessoas têm de ser empáticas. A falta que as pessoas têm de ser amáveis, de serem dóceis, de serem carinhosas, de dizerem um bom dia, de ajudarem uma senhora, ajudarem um senhor, de apoiarem uma criança. Toda esta falta de noção social que nos era característica enquanto seres humanos e que nos diferenciava perante todas as outras espécies, faz-me imensa confusão. E o que é que te faz o oposto? Ver as coisas de uma outra maneira. Eu tinha esta ideia e agora tenho esta. O que me faz ver e o que me dá um bocadinho de esperança é que haja pessoas ainda como tu que pensam assim, pessoas como eu que pensam assim, mulheres alfa como a Sofia que escolhem um homem alfa como eu e não há problema nenhum e convivem dois alfas dentro de casa.
O que me conserta ainda ao coração é a minha filha dizer: pai, é muito fácil eu saber o que é que eu quero no menino para ter ao meu lado, basta olhar para ti e ver a forma como tu tratas a Sofia. Conserta-me ver atitudes de amor, ver às vezes no scroll do Instagram, ver pessoas que fazem o bem só porque sim, ou porque vão para a Índia dar bem às pessoas e fazem-lhes um corte de cabelo, metem-lhes uma roupa fixe e lá vão. Outros simplesmente porque dão uma frase a uma pessoa para alegrar o dia. Nós começámos a perceber que as pequenas coisas, as pequenas atitudes conseguem fazer a diferença. Portanto, isso ainda me vai concertando o coração. Quero ver que ainda há um bocadinho de um lado de Messias em cada um de nós, se nós quisermos. Tu sentes que, por força do porque sim, da tua exposição, eu não concordo com uma coisa que tu disseste em relação a ti, já vais perceber que é, mano, sabes que eu não gosto de estudar. Eu não vejo isso, Pedro, eu acho que és um estudante. Acho mesmo, é impossível tu colocares-te sob tantos holofotes e verbalidades sem teres noção das coisas. Sim. Eu acho que fazem de maneira Quando digo estudar é aquela coisa do quantos artigos leste esta semana? Nenhum. Quantos livros leste do mês passado? Nenhum. Olha, uma coisa muito interessante. E os podcasts que ouves e a informação que te chega. Uma coisa muito interessante. Eu vou-te fazer uma pergunta a ti, que não está, vou fazer uma pergunta a ti, mas tu tens que me prometer que vais responder logo direto, nem sequer podes pensar. Vai. Mas tem que ser, tá bem? Vai. Pronto, se eu te disser assim, eu nunca consegui terminar nenhum livro, não tenho o hábito de ler e o único livro que eu li foi o Código da Vinci. O que é que tu achavas desta pessoa? Gostas de novels? Gostas de fantasia? Pronto, se calhar não seria, mas vá. Pronto, eu vou-te dizer, o que eu pensaria era, pá, este gajo é parvo, tipo, não consegue ler nada, tipo, quer ter um podcast e não sei o quê, tipo, quer ser inteligente e lê-me o Código da Vinci, mas não consegue ler outros livros quaisquer. Tu também estás relacionado com o tema. Ok, mas percebes, tipo, a primeira estigmatização, o estigmar da coisa é essa. Sabes quem é que disse esta frase? Simon Sinek. Ok. O que é que ele... Mas... Disse exatamente isso que eu te acabei de dizer. Eu fiquei tão descansado a ouvir isto no podcast. Mas Fiquei aliviado do género, uou, se o Simon Sinek diz que não tem capacidade para ler, que não gosta de ler, e que o único livro que leu foi o Código da Vinci, e eu estou-te a dizer que foi exatamente o que se passou comigo. O único livro que eu completei, por acaso não, foi o Cavaleiro da Dinamarca já há muitos anos atrás, e depois o Código da Vinci. E eu sentia-me envergonhado, porque eu tenho uma coleção enorme de livros. Uma vez um dos meus padrinhos perguntou-me e disse-me assim: então, mas porquê é que tu compras tantos livros que tu não lês? E pá, quando eu leio a parte de trás, eu imagino o que é que aquilo me ia dar de bom se eu lesse o livro todo. Eu estou a ser honesto. Eu leio, isto deve ser muito giro. E arrumo. Malta, não é por mal, é aquilo dá-me sono. Eu não me consigo estar concentrado naquilo. Prefiro muito mais. Sou mais visual, prefiro ouvir um podcast e ver enquanto estou a fazer e fixo aquilo, estás a dizer, prefiro ver isto e ouvir-te falar, percebes? Mas pronto, já não há parte. Não, mas eu acho que não há mal nenhum. E hoje em dia, o próprio Manuel Pinto Coelho, no episódio dele, disse que o livro que ele fez tem, inclusive, muitas ilustrações Sim. para motivar as pessoas a estarem interessadas em menos palavras. Portanto, eu não acredito que seja a leitura pela leitura que torna uma pessoa ignorante ou desconhecedora de algo ou para fundamentar a sua opinião. Isto quer dizer o quê? Tu, hoje em dia, as pessoas da tua vida, aquelas que estão mesmo na tua orla próxima, sentem-te como um farol. Imagina, vou perguntar ao meu pai, vou perguntar ao meu marido, vou perguntar ao meu irmão, vou perguntar ao meu amigo, porque o Pedro é versado, o Pedro tem opiniões próprias sobre isto. Sentes-te como alguém com quem já calibram? Sim, em alguns temas sinto-me referência. Em alguns temas sinto que há aquele telefonema de mano, preciso falar contigo. Pá, dá-me aqui a tua opinião sobre isto. Eu fico muito contente. Era isso que eu ia perguntar algo assim. Fico muito contente, mas ao mesmo tempo com uma responsabilidade enorme. E já aconteceu connosco, não é? Pá, está-se a passar isto, o que é que tu achas? Isto é muito perigoso. Uhum. Porque se eu estou a perguntar o que é que tu achas, é porque aquilo que tu me vais dizer provavelmente vai talhar um bocadinho aquilo que eu vou decidir para aquele tema em específico. Ao mesmo tempo, é um voto de confiança para contigo. Tipo, olha, a nossa amizade é tão fixe que eu estou-te a perguntar o que é que tu achas disso. Acho que pensei bem, pensei mal, falei assim, falei assado. Mas sim, em alguns temas eu acho que já me torno uma referência para o meu peer group. Okay. Não para as pessoas todas no geral, mas é interessante perceber qual foi, nesse âmbito, a última conversa que tu tiveste, assim, densa, com sumo? De alguém que me procurou para saber a opinião, foi com um amigo sobre que decisão tomar face a uma proposta de trabalho que estava a ter. Porque é para muito longe, como é que eu me posiciono, se peço dinheiro assim, se peço dinheiro assado, vou dar uma palestra ao vivo sozinho, estou a pensar levar esta pessoa para me dar valor à palestra sim ou não, e percebi que da minha parte tinha que haver a parte de tu não precisas de ninguém para te dar valor, porque as pessoas, o teu público vai-te procurar a ti, não é procurar A, B ou C
para te dar valor à tua palestra, porque só a palavra de queres que eu vá lá para acrescentar valor já é mau. Só esta pergunta já é do género, parece que tu precisas que eu vá lá para acrescentar valor. Uma coisa é tu dizeres-me assim, Pedro, olha, eu gostava que tu fosse à minha palestra, falas ali 5, 10 minutos, 5 horas, o que for, porque eu acho que tu vais acrescentar valor à minha palestra. Outra coisa é eu chegar ao pé de ti e dizer, olha, se tu achares que eu acrescento valor à tua palestra, deixa-me ir lá palestrar. Não. E então tipo, tem que haver um posicionamento, tem que se perceber, e lá está. Porque as pessoas falam muito em empoderamento. Mas o que tu queres não é empoderamento, tu queres posicionamento. Ok. Porque empoderamento é uma coisa que tu dependes dos outros. Porque alguém te está a dar o poder de alguma coisa, alguém te está a dar a liberdade para, alguém te está a dar as patentes para, mas posicionamento és tu. Tu posicionas, e tu ao posicionar-te é a tua noção de self-worth, ok? De automerecimento, a noção de automerecimento. Eu mereço isto, eu sou capaz disto. E isso é posicionamento. Deixa-me voltar atrás. Mas achas que é difícil alguém empoderar-se? Ou seja, alguém... Eu acho difícil alguém empoderar-se pela definição da palavra e por aquilo que é o verdadeiro, o verdadeiro empoderamento. O empoderamento parte do princípio que alguém te está a dar esse palco. Okay. Mas tu podes procurar esse palco posicionando-te. Não precisas que ninguém te dê esse poder. O empoderamento da mulher. Não, as mulheres precisam de se posicionar. Assim como o homem não precisa de empoderamento, precisa de se posicionar. E se a mulher se posicionar enquanto feminino e se o homem se posicionar enquanto masculino, vá lá. Temos uma coisa bem posicionada. Okay. Não tem nada a ver com o empoderamento em si. O empoderamento, eu acho, isto é a minha leitura, o empoderamento é muito o que os outros te vão dar, as liberdades, os cargos, o espaço. Porque, hoje o empoderamento da mulher, estão mais mulheres no CEO, não foi ela que se pôs lá. Foi alguém que a pôs lá. Não, já estamos a dar empoderamento às mulheres. Empresas dizem, não, nós temos que ter determinado tipo de número de mulheres por causa do empoderamento. Não, tu hoje tens empresas de forma muito inteligente, pedem os currículos e não pedem nem fotografia, claro, nem o nome, nem o género da pessoa. Claro. Que é para avaliarem a pessoa pelo seu todo e não interessa se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é azul, se é amarelo, se é baixo, se é alto. Não interessa. Interessa a qualidade da pessoa. E nós perdemos-nos um bocadinho neste caminho. Que é, o que conta é quem tu és, não aquilo que tu pareces ser. Para mim vale muito por isso. Alguma vez... ou vens tendo dúvidas se deves continuar a ser tão vocal? Tens dúvidas do porquê sim? Se achas... Eu se não tiver, no dia em que eu tiver dúvidas, então já não estou aqui a fazer absolutamente nada, não é? Porque... Mas tenho dúvidas. Há dias em que eu penso, será que eu devia falar disto? E às vezes não é tanto deveria falar disto, serve de alguma coisa eu estar a falar disto. E, por outro lado, depois cada vez que ponho alguma coisa que é de uma opinião pessoal, que não é da fisioterapia, alguma coisa sobre a masculinidade, alguma coisa sobre a sociedade, alguma coisa sobre, não falo de política, mas às vezes abordo um bocadinho. E tenho comentários de pessoas a dizerem, fixe, obrigado por este insight, gostei muito de ouvir. Tu pensas, ok, estamos no caminho. Porque lá no fundo, no meio daqueles milhões, há de haver uma pessoa que vai ouvir e se essa pessoa ouvir e fizer a diferença, nós já estamos a fazer um bom trabalho. Portanto, às vezes penso, e que episódios, e que convidados, e isto vai fazer sentido e não faz. E basta chegar aqui. A partir do momento em que chego aqui e me sento ao teu lado a fazer as perguntas às pessoas, começa logo tudo a ter o mesmo sentido daquela conversa no Centro Comercial Colombo quando tivemos, olha, vamos arrancar com um projeto. E tudo se mantém. É verdade. Diz-me uma coisa, Pedro. Nós tivemos há um ano atrás um episódio muito giro sobre os sonhos. Eu não me lembro se nós falámos, se tínhamos algum sonho presente na altura. Não me recordo honestamente. Mas de lá para cá, a capacidade de sonhar e de concretizar, como é que está? Fiquei um bocadinho mais realista em relação ao sonho, se calhar por ter conseguido atingir aquilo que eu achava que era impossível atingir. Ou seja, conseguir atingir um relacionamento estável, um relacionamento fértil, um relacionamento que traz confiança, que traz segurança, uma coisa que eu nunca tinha tido até aos meus 37 anos de idade. Se calhar isso era um sonho gigante e, tendo esse sonho concretizado, parece que outros sonhos ficam mais suavizados e parece que não há tanta coisa para resolver, mas há sempre coisas para resolver. Há uma estabilidade económica que se quer atingir, há um status quo dentro daquilo que é a fisioterapia e um nível de reconhecimento que quer atingir. Há o ver a minha filha crescer e tornar-se uma mulher com princípios, com valores e escolher uma profissão para a qual vá. Portanto, eu acho que há sempre sonhos. Há o sonho de ir a uma palestra, de subir a palco sozinho, há o sonho de ter uma subida a palco contigo para fazermos uma aparição do Porque Sim a público e ao vivo para as pessoas nos verem e sentirem. Acho que tem a ver com a dimensão e da importância dos sonhos e como eu atingi um sonho que eu achava que verdadeiramente não iria conseguir atingir, parece que as coisas abrandaram um bocadinho mais. Calma. Qual foi, tenho muitas curiosidades neste aspecto, qual foi a última coisa que te roubou uma gargalhada, mas mesmo daquelas
Mas mesmo daquelas... Pá, não me recordo, mas pá, não me recordo. Pergunta difícil. Eu rio muito, e às vezes rio-me das minhas próprias palhaçadas, mas não me recordo a última que me tirou assim uma gargalhada, porque sei lá, às vezes pode ser um Reels do Instagram, uma coisa completamente random. Sei lá, às vezes pode ser uma piada que a minha filha diz e Mas daquelas mesmo de mexer com os 7 metros e meio do intestino, não fica aí guardado, tipo a última vez que ri mesmo. Eu vou-te explicar, e se calhar isto é um bocado melancólico o que te vou dizer. Não, mas é isso que eu estou à procura. Que é, as coisas por eu baixo. se calhar não me recordo porque sou uma pessoa que se calhar faço mais rir do que aquilo que eu Ok. consigo rir. Ok. Então, às vezes nós para rir temos que fazer rir, não é? Se queres rir, tens que fazer rir. E eu acho que me posicionei ao longo da vida como o gajo que fazia os outros rir. Por isso, se calhar é assim difícil para mim dizer Ok. quando é que foi a última vez que eu dei uma gargalhada, porque às vezes, e se calhar contra mim falo, e obrigado pela pergunta, porque depois-me a pensar, que é, se calhar também passa por eu encontrar coisas que me façam mesmo rir à gargalhada e não estar só preocupado em fazer os outros rir e ser aceito pelos outros. Claro. Agora vou ter que fazer a outra, que é... Qual é que foi assim, a última coisa que te fez chorar desalmadamente? Coloca a alegria, coloca o desalento, coloca tudo, mas chorar que nem um riacho. O que é que me fez chorar ultimamente? O olhar para as coisas e ver que não têm evolução à velocidade que eu supostamente preciso e perceber que estou sempre naquela corda bamba de estás com a boia, vens abaixo, vens acima, vens abaixo, vens acima. Não te afogas, não é? Mas estás sempre ali. Às vezes, o que me fez chorar a última vez é cansativo. O que me fez chorar a última vez foi, eu tive uma consulta de última hora, a pessoa pediu-me uma consulta tipo de urgência, eu depois não respondi logo e às tantas eu já me estava a ir embora do gabinete e tinha a pessoa a dizer, por favor, eu preciso, e eu ok, de sentido de dever e de missão, aceitei. Tivemos uma conversa super aberta, ou seja, nem sei porque é que eu falei com aquele rapaz sobre as minhas emoções, os meus sentimentos, e ele também partilhou muitas coisas, e no final eu disse-lhe o valor da consulta, e ele, sem pensar, abriu a carteira, tirou o dinheiro todo que lá tinha dentro e deu-me o dinheiro para a mão. E eu tinha estado até então, nesse dia, a pensar que as coisas não estavam fáceis. E de repente, aquela pessoa abre a carteira, pergunta-me o valor da consulta, eu digo o valor da consulta, e lembro-me perfeitamente que ele pega, bem, então é isto, e dobra assim e dá-me. E eu percebi perfeitamente, quer dizer, tu sabes quando pedes 5 euros, quando te dão 4 notas de 5, tu percebes. Não é? Sim. E eu olhei, olha, mas está aqui dinheiro, mais interessa. Mais eu tivesse na carteira e dava-te, porque há pessoas que merecem isso. E o trabalho que tu fazes é muito além daquilo que é a fisioterapia. E eu conti as lágrimas enquanto ele estava lá, e assim que o homem se foi embora, eu virei costas e olhei para o céu, agradeci e chorei. Porque às vezes é Deus a dizer-te, oh jovem, para lá de ser chorão, porque eu estou cá para te ajudar, independentemente. Mas lá está, eu sou um homem de fé e ponho isso. Há pessoas que se calhar não vão entender o que eu estou a dizer, mas eu penso assim, olhei ao céu, agradeci, olhei para aquilo e pensei, porra, tipo, isto é praticamente o dobro daquilo que eu peço por uma consulta. E depois não sei se é Deus a dizer-me, tu vales isso? O que é que tu achas? Acho que há dias que acho que valho muito mais que aquilo que valho, há outros dias que acho que devo-me manter sossegado onde estou, percebes? Acho que isso essa oscilação, Mas nivelando. vou nivelando, sim. Há bocado disseste uma coisa que me está na minha cabeça desde então, eu não queria voltar a esse tema, mas tenho que perguntar porque eu também acho que estou à procura de uma frase dessas. Disseste neste caso o teu maior sonho, ou o sonho, pronto, a tua relação, disseste uma relação fértil. Certo. Eu gostei muito dessa frase. O que é uma relação fértil? Uma relação fértil é uma relação que dá coisas. E dar coisas não é só dar filhos, que há de dar. Fertilidade, eu entendo a fertilidade desta forma, que é, há coisas que conseguem brotar do ser, e há coisas que tu consegues, se nós falamos em autodesenvolvimento e que nós temos que ser férteis no sentido do pensamento, uma pessoa que está ao teu lado e que te ajuda a que a tua relação seja fértil é uma pessoa que provoca em ti coisas boas a acontecerem durante a relação. E então tu consegues olhar para o lado daquela pessoa e dizeres assim, olha, que engraçado, eu sou melhor perto desta pessoa do que se não estivesse perto dela. Ganhamos ou perdemos muito mais separados que aquilo que ganhamos juntos.
Então, isso para mim é a fertilidade de uma relação, que é eu chegar na modo baixo e a Sofia conseguir-me fertilizar uma alegria e uma esperança e vice-versa. Ou eu ter uma gargalhada e ela responder à minha gargalhada com uma gargalhada, ou eu ter uma piada e ela responder com uma gargalhada, vai criar uma certa fertilidade de, ok, isto é bom ter, vamos plantar mais destas piadas. E eu acho que as relações devem ser assim. As relações devem ser coisas que alimentam e que criam novas coisas boas. Seja as relações amorosas, sejam as relações de amizade, as relações interpessoais, as relações laborais. Porque se não for assim, acho que não serve de nada. És um homem, eu não sei se já te perguntei isto, és um homem romântico. Muito. Bué. Por acaso eu tenho que... Muito. Eu já vi manifestações... Estupidamente muito. Tipo, a minha mãe diz que eu devia ter vivido no século V, os trovadores. Aqueles gajos que usavam aquelas meias até cá, assim, e ficavam aquela cena estranha. Pronto, os Casanovas da vida. Mas sim, sou super romântico. Acho que o romantismo é uma das minhas qualidades. Sou aquele gajo que escreve coisas no chão e deixa as folhas espalhadas e espalho pétalas e de repente faço surpresas. Sei lá, estou meses a fazer uma surpresa à Sofia para lhe oferecer no dia de anos uma coisa que ela não se vai esquecer. E a Sofia é uma mulher romântica? Não era, mas já é. Ok. Não era, mas já é. É engraçado e vou partilhar porque acho que não há problema nenhum. Quando nós começámos a namorar, eu sempre né, muito romântico, muito entregue tudo. Não tenho aquela postura de, correu mal com A, então vou ter que me conter para B. Não tem nada a ver, tipo, correu mal com A porque se calhar eu não sabia receber aquilo que tu tinhas para dar. Não tens que mudar absolutamente nada. Isso é uma estupidez. Tu és o que tu és o Fábio e tenho a certeza absoluta que vais encontrar alguém que vai gostar de ti exatamente como tu és. Depois todos os ajustes que tu podes fazer são ajustes por tua escolha. Tudo bem. E então ao início da relação a Sofia dizia, eu gostava de ser como tu, assim mais expressivo e romântico. Eu assim, errado. Uma coisa é tu gostares da forma como eu me expresso. Nunca dias que gostavas de ser como eu. E eu acredito, e disse-lhe na altura, eu acredito que mais tarde ou mais cedo, se tu efetivamente gostas da forma como eu te trato, tu vais quebrando as tuas armaduras, porque a vida fez-te ter essas armaduras, e tu vais quebrando essas armaduras, vais largando e vais mostrar aquilo que tu realmente és ou não és. E hoje ela é capaz de ser tão ou mais romântica do que eu, tão ou mais querida do que eu, porque percebeu que, ok, eu aqui estou num porto seguro e posso fazer estas coisas desta forma, que não vou ser nem julgada, nem vou correr o risco de ser maltratada, nem vou correr o risco de ser vista como aquele objeto único e exclusivamente físico. Portanto, isso é importante. Acho que lá está a capacidade que nós temos de influenciar o outro no verdadeiro termo da palavra de influenciar. Olha, eu tenho que dizer uma coisa, passado este tempo todo estarmos a fazer o porque sim e da nossa amizade, a maneira como está a brotar, para mim é com uma alegria imensa, que eu sinto, já te disse isto várias vezes, bem mais leve, és um gajo bonito, mas pareces ainda mais bonito. Obrigado. Não, pronto, obviamente, cortas o cabelo, fazes as tuas cena, sei, mas estás mesmo mais bonito, mano. Obrigado. Porque, não sei, eu acho que estás a sorrir mais. É. E é com muita alegria que vejo isso. É com muito gosto mesmo que nós conduzimos estas conversas e dizemos várias vezes, até sempre tu a dizer, a maior parte das vezes, tomara todos os dias fossem assim e tivéssemos estas energias, porque realmente as energias boas melhoram-nos e eu estou muito feliz mesmo de estarmos aqui ainda, de poder estar a fazer esta entrevista e de te ver, Pedro, como tu me disseste na minha entrevista, de te ver bem, mano. Eu vejo-te bem e sei que a sorte vai-nos tocar, a sorte vai-te tocar. Tu és muito celestial, eu louvo-te, falas com ele, Sim. Não tenho dúvidas nenhumas. E agradecer-te mais uma vez a generosidade de estares aqui, mano. Eu sei que eu às vezes sou cáustico, faço as perguntas e depois eu também dou a minha opinião e aquilo e tudo. E é assim que tem que ser. E eu acho que é assim que tem que ser. E tivemos aqui o Manuel Pinto Coelho, como é que é aquela frase do desacordo que ele disse no outro episódio, que é... Bom, não interessa. Que o nível de conhecimento só se mede pelo teu nível de desacordo. Isso. Sim. E tu és das pessoas com quem eu melhor faço isso. E sendo uma das principais razões pelas quais quero-te sempre na minha vida é que igualmente estamos sempre juntos. Sabes que eu gosto muito de discutir. Não gosto de conflitos. São coisas totalmente distintas. Completamente. E acho que aquilo que me fez dar-te esta nova noção é dar-te esta visão. Pronto, tu foste vendo um crescendo e é interessante que foi um crescendo rápido, não é? E conhecemos-nos e fizemos o projeto e foste ao meu casamento e partilhaste o espaço com as pessoas que me são queridas e tu fazes parte dessas pessoas. Eu acho que aquilo que é importante e aquilo que me fez com a idade a aparecer é a noção de finitude. Eu já falei disto várias vezes. As dores nas articulações, o ter que parar o boxe por causa de uma lesão, o não poder fazer não sei o quê porque a dor na coluna, não sei o quê, o ter que haver dias em que isso dá-te a noção de, são alertas de, mano, isto não vai durar para sempre. Então, se não vai durar para sempre, se calhar é interessante eu, do tempo que estou cá, tentar
sorrir um bocadinho mais. Ainda que às vezes seja difícil, e o homem, lá está, o masculino é muito dado a isto, que é, está sempre tudo bem. Yeah. Por trás do sorriso do está tudo bem estão os outros problemas. Exato. Lá está, o provider, o protector, que acha que só providenciando e protegendo é que pode ter a benesse de procriar. E então eu hoje permito-me mais vezes a dizer não está tudo bem, permito-me mais vezes a dizer hoje não me apetece, hoje preciso estar sossegado, hoje não me apetece fazer absolutamente nada, e não és fraco por dizer que não queres naquele dia. Óbvio. És fraco se no dia a seguir não disseres hoje vou querer. Exato. Não é por cair. Isto é um clichê, mas é verdade. Não é o cair, é se te levantas ou não. Levantar. Cair, vais cair. Tem hipótese. Mas deixa-me reiterar isso e ainda dizer mais uma coisa, que é, tu és a prova de que é possível ser masculino, alfa, elegante, sensível e tudo mais. Tu és muito público nas tuas partilhas e tanto mostras o teu gosto pela segurança, pelas equipas de combate e tudo mais, como és um homem que se expressa em termos de amor com uma facilidade gritante. Mas até lá tu consegues fazer isso. Por exemplo, não, eu também me... Nesses momentos em que estou na Polónia a fazer os cursos de tiro, às vezes olho para um camarada e vou-lhe ajeitar o colete. Não, mas era aí que eu queria chegar. O que eu queria dizer é que eu vejo-te a ti, sem te colocar nenhuma pressão. Não, mas é a minha opinião. Como alguém, por exemplo, que pode dar uma noção a estes rapazes, homens, não sei o quê, de que podes ter um pouco de tudo, pá. Claro. Era isto que eu te queria dizer, porque eu vejo o equilíbrio, vejo o balanço com que tu te mostras enquanto homem e acho, sem te querer pôr na spotlight, mano, tu tens aí qualquer coisa que podes dar, se quiseres, a esta juventude masculina que está um bocado perdida, que não sabe o que é um homem. Eu tenho tentado, só que como tu sabes, e sabes tão bem ou melhor que eu, nós quando escolhemos este spotlight, às vezes não, temos sempre muito o lado negro da coisa, não é? Temos muitas pessoas claro. Mas porquê? Mas este gajo é fisioterapeuta, mas porquê? Porque é homem, porque é uma pessoa, porque existe, porque respira, porque é um ser social. Malta, eu não sou fisioterapeuta, eu sou o Pedro, que por acaso o ofício dele é ser fisioterapeuta. Exato. E é aqui que as pessoas esquecem-se um bocadinho disto, não é? Que é tu és uma pessoa. O que tu fazes, o teu ofício é um meio para atingir um fim. Tu fazes aquilo que tens de comer e está-se bem. Mas tu és muito mais do que ser um CEO da felicidade. Tu és muito mais do que seres um médico. És muito mais do que seres um fisioterapeuta. És uma pessoa. E o Dr. Manuel Pinto Coelho disse isso. Por isso é que ele diz, eu não chamo doente nem eu tento às pessoas. É pessoas. As pessoas que me procuram são pessoas. E se nós formos de pessoas para pessoas, as coisas funcionariam muito melhor. Nice. Muito nice. Bom tom, boa cor. Adorei. Agora, já sabes como é que é. Temos uma pergunta, que é a razão do programa. O que é para ti? Por que não? Estupidez, porque não? É, sempre o mesmo, és coerente. Estupidez, porque não? Estupidez, porque não? Não há motivo. Não há motivo, sem justiça. Acho que é das poucas coisas que um gajo diz, porque não é resposta. Não, para a estupidez é só mesmo porque não. Porque a estupidez trava-te o teu desenvolvimento, a estupidez trava-te a possibilidade de relacionar com as pessoas, a estupidez trava-te a tua evolução enquanto ser emocional. Porque é importante as pessoas perceberem que nós somos seres racionais que têm emoções. Não, nós somos seres emocionais que racionalizam as coisas. Isso é António Damasio que diz isso. Pronto. Exatamente. E é verdade, que é todas as atitudes e todas as coisas que acontecem na tua vida, a primeira cena que tu tens é emocional. Depois tu tens a inteligência ou não para chegar ali, balão de ar, vamos ver como é que eu vou reagir. Isso é que se faz dizer, porque a diferença para os outros é porque a diferença é que nós somos racionais. Não, nós somos emocionais e depois escolhemos pensar aquela emoção. Obviamente. Sem dúvida. Pedroni, muito obrigado. Obrigado eu. Muito obrigado mesmo. É mais um daqueles momentos que é mais do que uma entrevista, obviamente, é mais do que um momento de conversa, mais do que um momento de partilha para as redes, é uma conversa entre amigos, entre irmãos, e que nós escolhemos vulnerabilizar-nos e tocar aqui em certos e determinados pontos com voz própria e noção própria, e agradecer ao Pedro pela generosidade de sempre, em nunca se furtar às perguntas. Estupidez, não, só porque não. E assim terminamos mais um Porque Sim. Carreguem no sininho, deem um olá ao Manel, que ele também é fixe, sigam no Instagram, que ele está ali sempre atrás das câmaras, mas é uma pessoa incrível. E acompanhem-nos sempre, ok? Até já.